Então, você voltou, então fica aí, o canal é bom, canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Podemos falar sobre qualquer coisa, mas a cosmovisão é cristã. Muita gente pedindo para que seja comentado esse caso que aconteceu lá na Paraíba. Um culto da Assembleia de Deus, culto de ceia, hein? Culto de Santa Ceia, como dizem, terminando em pancadaria. A localidade, curiosamente, chama-se Pitimbu. Se tirar o M, se tirar o M, fica o mesmo som de Pitbull. Então, lá na comunidade Pitimbu, tem uma congregação lá, aquela área, vamos dizer assim, aquele campo é presidido por um pastor famoso aqui na internet. Ele é famoso pelos memes, pelos virais. Não é que ele tem uma mensagem aprofundada, alguma coisa assim, mas é que ele diz umas coisas que viram memes, que viram virais, que são próprios da personalidade dele. Pastor José Carlos, né, o pastor presidente lá. E o pastor José Carlos, ele suspendeu lá uma liderança, que estava há 1 ano e 9 meses, colocou outra liderança, e aí começa o problema, porque alguém no meio do culto se levanta, culto de ceia, tá? Alguém no meio do culto se levanta, confronta o pastor Zé Carlos no meio da ceia, e aí fala assim, presta atenção que eu vou dizer, porque eu ouvi o áudio, eu pensei, é isso mesmo que eu estou ouvindo dentro da igreja no dia do culto de ceia? É isso mesmo que eu estou ouvindo? Pois é, a pessoa aponta para essa liderança que foi colocada e falou assim, até comedor de fuba tem aí. Gente, eu sou cearense, eu sou nordestino, eu sei o que é fubá. Perdoe pelo mau gosto da expressão que foi usada lá, né? Mas não foi eu que disse, não foi eu que usei essas palavras, foi a liderança lá da comunidade de Pitimbu. A liderança não, os revoltosos. Fuba é a redução da palavra fuboca. E fuboca, no Nordeste, ali Paraíba, Alagoas, né? Fuboca é, como diria o apóstolo Pedro, homens que seguem após outra carne, se é que você me entende. Então, quando o irmão diz que os novos pastores, novos obreiros, tem entre eles pegador de fuba, no meio da ceia o cara levanta a fazer isso, né? Então, provavelmente partiu de algum boato, de alguma informação. O pastor Zé Carlos, como é que ele reagiu? Ele deu-lhe um grito que ecoou, né? Ele disse, depois resolve-se isso. Hoje o pastor da igreja sou eu. Porque ele assumiu a liderança local. Ele tirou aquele ex-pastor, e ele é o líder, mas ele está colocando uma nova liderança, ou ele não decidiu ainda. Eu sei que causou revolta. Bom, a ceia começou, né? Pão e vinho. No caso da Assembleia de Deus deve ser pão e suco. Este é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, tomou também o cálice, dizendo, esse é o sangue da nova aliança. E de repente, pá, 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 peia, pau de peia, lá nos bancos de trás, lá pelo meio. E a pessoa que estava dirigindo a ceia, ministrando a ceia, continuou frio, como se nada tivesse acontecendo. Dizem que o pastor Zé Carlos falou, isso jamais vai acontecer no culto de ceia. Já estava acontecendo, já estava acontecendo. Dizem que o pau de peia foi tão grande que pessoas desmaiaram, pessoas que jamais esperavam ver isso na sua igreja, né, Assembleia de Deus, e num culto de ceia, né, desmaiaram. Pessoas precisavam de atendimento médico, outros foram para o pronto-socorro. Não vou entrar muito no mérito, prometo tentar não entrar muito no mérito de quem tem razão, mas eu queria dar um raio-x dessa situação. Antes,
falando só um pouquinho, duas coisas que me chamam a atenção no pastor Zé Carlos. Como eu disse, ele é famoso pelos seus memes, pelos seus virais. E ele tem um meme aqui sobre dízimo. Ele disse que essas pessoas que não dão dízimo e querem falar e etc., ele disse, não valem nada. Pessoas que não dão dízimo não valem nada. Quando o pastor Zé Carlos fala essas coisas, a igreja dele lá vibra, aplaude, diz amém, concorda, não sei o quê. O pastor Zé Carlos é um homem de opinião. Então, quando você é uma pessoa de opinião, quando você é um nordestino de opinião, você corre o risco de confundir o evangelho com o jeito nordestino de ser, com o jeito cearense, com o jeito paraibano de ser. E aí vem o outro meme dele, né? Que ele falou que ele não vai na casa de ninguém, que ele não gosta de conversa. Ele não vou na casa de ninguém. Ele chegou a dizer que ele não quer bem a ninguém. Meu Deus, ele é o pastor presidente. Eu não vou na casa de ninguém, não quero saber. Eu não vou na casa de ninguém. Se você botar aqui pastor Zé Carlos, você vai ver vários memes. Ele é um homem muito austero, né? Muito rígido, tal, nas suas opiniões. E o povo riu, o povo aplaudiu. E não é para aplaudir não, gente. Porque assim, nosso modelo de ministério, o modelo do pastor, quem é? É Jesus Cristo. E você não imagina Jesus Cristo dizendo, eu não vou na casa de ninguém, eu não quero amizade com ninguém. Jesus tinha amigos. Jesus fazia uma paradinha na casa de Lázaro, Maria e Marta, né, lá em Betânia. Jesus era amigo daquelas pessoas. Quando Lázaro morreu, o pessoal levou a notícia, teu amigo Lázaro morreu, teu amigo. Jesus, sim, tinha amigo. Jesus ia na casa das pessoas. Ministério é envolvimento. E às vezes a Assembleia de Deus tem uma política de não envolvimento, assim, que parece complicado, né? Muitos obreiros são tirados antes dos 2 anos, parece coincidência, né? Que o cara lá que está com 1 ano e 9 meses, são tirados antes dos 2 anos para não criar envolvimento, porque eles têm medo que haja rebeliões internas. Algumas igrejas vão ser congregações eternas, elas nunca vão ser igrejas independentes. Esse obreiro não deve criar envolvimento, mas ministério é envolvimento. Nosso modelo é Jesus Cristo. Agora, pastor Zé Carlos à parte, essa pancadaria que aconteceu lá na Assembleia de Deus, em pleno culto de Santa Ceia, é mais comum que você imagina, tá? É mais comum do que você imagina. Porque a Assembleia de Deus ela é uma estrutura de poder. A Assembleia de Deus é o reino dos líderes. Quando você tem um líder assembleiano, carismático, ele faz a festa. Quando o cara é pastor presidente, ele fica rico. Geralmente, pastores presidentes do campo, pastor central, como se diz, ele fica rico. Porque existe uma estrutura de poder voltada para aquele cara. Abaixo dele estão os pastores locais, os pastores de área, que também é um cargozinho muito cobiçado, os pastores de área. Então essas disputas de poder, elas estão rolando nos bastidores o tempo todo. Ali no culto parece que todo mundo se ama. Mas a briga interna, a passação de perna, às vezes uma galera quer derrubar o pastor para botar outro pastor. Às vezes aquele próprio pastor quer derrubar uma galera. Então rola muito. E quando o campo cresce, geralmente dá divisões. A Assembleia de Deus é uma denominação gigante, mas ela é uma das denominações mais divididas do Brasil. Toda hora surge uma Assembleia de Deus. Por quê? Por causa da estrutura de poder. Existe uma igreja central que recebe dízimo de todas as igrejas. Antigamente era dízimo. Tem campo aqui que chega a 40%, 60%. Tudo que entra tem que mandar 60% para a sede. Então esses cofres ficam riquíssimos. Não estou dizendo que foi o caso lá. Mas sim, é uma estrutura de poder. Muita gente está criticando o cara que se manifestou
no meio da ceia para criticar, para dizer aqui tem até comedor de fubá entre dessa nova liderança. Que expressão horrível, né? Comedor de fubá. Pareceu o Tiringa falando. O Tiringa que gosta muito dessa palavra fuboca. Muita gente criticou a pessoa lá e a pessoa está errada. Disse que ele devia procurar um outro momento, uma outra reunião. Mas quem te falou que a Assembleia de Deus tem essas aberturas? A palavra do líder é muito forte. Às vezes você tem pastores locais em pecados e que a igreja quer tirá-lo, mas não pode, porque isso depende da ligação dele com o pastor central. Quem te falou que a Assembleia de Deus tem essas aberturas? Oi, pastor, vamos marcar uma reunião? Vamos discutir certas coisas que eu não estou concordando? A Assembleia de Deus não é congregacional, apesar de ter se originado na Igreja Batista, que é congregacional, ou seja, a congregação está acima do pastor, sempre estará. A Assembleia de Deus é uma igreja representativa, né? Meio presbiterial. Não é a congregação que tem a última voz. Então, tá feito o imbróglio, um escândalo horrível, gente ferida, tá? Eu vi foto aqui de gente com marca no corpo, já assim, até sangue. Tá? O pau quebrou lá na comunidade, na localidade de Pitimbu. A igreja de Pitimbu, os irmãos viraram Pitbull. Perdoe minha piada, mas é irônico o momento. Fica aí a lição, né? De que as estruturas denominacionais, elas podem transformar um homem simples em um monstro. Não estou dizendo que o pastor Zé Carlos foi um monstro, nem que aquele outro foi um monstro. Mas é que isso mexe demais. Onde houver disputa de poder, você vai ter todo tipo de vaidade, você vai ter todo tipo de interesse. E o campo assembleiano é um campo muito rico, que mexe muito com vaidades de lideranças, que tem um apelo financeiro fortíssimo nos grandes centros, e isso acaba em algumas confusões parecidas. Quando isso acontece é porque a igreja não tem simplicidade, ela tem uma simplicidade aparente. Uma igreja simples não precisa disso. Numa igreja simples, sim, o pastor vai na casa das pessoas, sim, o pastor ouve as pessoas, sim, o pastor tem amigos. Jesus tinha amigos, tinha os 12, falou, eu vos chamo meus amigos. Dos 12 ele ainda tinha 3, mais chegado, mais íntimo, né? E a igreja não foi chamada para ser um reino, para ser uma estrutura engessada, rígida, onde o povo não se expressa, né, na sua simplicidade. Eu não posso mudar a Assembleia de Deus, mas eu posso lhe ensinar o que a palavra de Deus ensina sobre a igreja. As grandes decisões da igreja foram tomadas pela igreja, não por uma liderança rígida. Que Deus tenha misericórdia do seu povo, que a obra de Deus continue apesar dos escândalos.